Pessoal, a CPMI do dia 8 de janeiro promete entrar já na terça-feira, com muitas informações importantes. Um dos casos que vão ser solucionados a partir da CPMI é o caso do Anderson Torres, que foi injustamente preso por omissão, ou seja, várias pessoas que não se tinha prova nenhuma contra eles acabaram indo parar de trás das grades. E o Anderson Torres agora ele tem a chance de se manifestar. Dá uma olhada no que o jornal Metrópolis diz aqui desse caso. Anderson Torres decide não ficar em silêncio e vai ter estratégia. E aí eu vou explicar para vocês a estratégia e explicar o porquê que eu acho que vai ter muita coisa importante nessa CPMI a partir de terça-feira. Então você não pode perder, principalmente o depoimento do Anderson Torres, tá? Então ele que é um homem muito preparado, ele tem um vasto conhecimento, inclusive jurídico, uma atuação por muito tempo como delegado da Polícia Federal, e a gente vai explicar para vocês o que pode ser essa estratégia a partir de terça-feira, no dia 8 de, no dia da CPMI, tá? Sobre a CPMI de 8 de janeiro, tá bom? Enquanto isso, não esqueça de dar o like aí pra gente, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Isso ajuda a dar engajamento no canal, isso dá uma força muito grande aqui para o nosso canal chegar a mais pessoas e que as pessoas não sejam aí ludibriadas pelas matérias que a grande imprensa coloca aí para vocês, tá bom? Bora começar? Vamos lá? Olha só, o Anderson Torres vai prestar o depoimento, ele já foi convocado, e isso é fruto de um acordo. Esse acordo foi o seguinte: a oposição entregou a cabeça do Anderson Torres, em troca a base do governo entregou a cabeça do G. Dias. E são dois nomes que realmente precisam ser ouvidos. Anderson Torres, na minha visão, ele precisa porque é a chance que ele tem de explicar o caso. O ponto principal sobre o Anderson Torres é aquela história da minuta apócrifa. Você lembra daquilo? Não. Quando Bolsonaro foi para fora do Brasil, teve uma busca e apreensão na casa do Anderson Torres. E nessa busca e apreensão foi encontrado uma minuta, ou seja, um texto que previa um AI-5, né, uma espécie de um AI-5, e nesse texto previa inclusive a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Tinha a previsão da prisão dele. Só que era uma minuta que não tinha assinatura de ninguém, por isso que ela é chamada de apócrifa, e fizeram um auê. Tem impressões digitais sobre essa minuta, as impressões digitais serão do Bolsonaro, Bolsonaro que entregou essa minuta para o Anderson Torres. E aí, depois de tudo isso, foi feita a análise das impressões digitais e descobriu que uma das impressões digitais era do próprio perito, que tinha deixado as impressões digitais, tinha do Anderson Torres, que recebeu, e a da delegada do caso, da Polícia Federal, que foi no dia fazer a apreensão, e nada mais disso. Então, assim, aquela minuta não justificava nada. E foi a minuta que foi aceita pelo Benedito Gonçalves sobre a inelegibilidade do Bolsonaro. Ou seja, foi uma minuta que não tinha assinatura, foi uma minuta que não tinha valor, que não foi posta em prática, deixou o Bolsonaro inelegível. E o Anderson Torres ele vai seguir a seguinte estratégia. Ele resolveu falar, é o que eu falei que o Mauro Cid tinha que ter feito. Ele resolveu falar e ele vai corroborar os argumentos que ele já tinha passado para a Polícia Federal. E, para mim, o depoimento que ele fez na Polícia Federal ficou muito claro, já não tem o que se falar mais. A partir do depoimento da Polícia Federal já mostra que realmente Anderson Torres foi preso injustamente. A razão da prisão dele foi ter trabalhado um dia para Jair Messias Bolsonaro. E isso não justifica a prisão de forma alguma. E aí, partindo para outro assunto, a gente vai falar agora do absurdo, a verdadeira aberração que está sendo tomada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal pela liberação das drogas no Brasil. Já foram 4 votos, tá? O último voto agora foi do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mas esse voto do Alexandre de Moraes foi determinado a partir da quantidade que as pessoas têm portando a droga, e isso aí é uma abertura para o caminho do crime aqui no Brasil. Isso aí ninguém tem dúvidas. Só que o grande ponto aqui foi uma fala do Gilmar Mendes, que disse que não vai ficar só na maconha, não. Ele quer a liberação de todas as drogas no Brasil,
conforme o próprio voto dele. E aí, para acabar de resolver a situação aqui, a gente vai citar com vocês uma postagem do deputado federal Carlos Jordi, que é lá do Rio de Janeiro, do PL, do Partido Bolsonaro, escreveu o seguinte, isso aqui é muito importante. A população não votou em nenhum ministro. Os representantes do povo são os deputados e senadores. Cabe a nós legislar, e não os ministros do STF, né? É óbvio, né? Na separação dos três poderes, função do judiciário é julgar, não é criar lei. Quem cria lei é deputado e senador. E aí a gente vê nitidamente uma atuação do Supremo Tribunal Federal em fazer uma regulamentação na força da decisão judicial. Isso é totalmente vedado da lei brasileira. E aí o Carlos Jordi fala aqui que façamos um referendo para que a população decida sobre o assunto. E isso aqui já foi objeto de vídeo. Eu fiz um vídeo tratando única e exclusivamente do referendo, em especial em relação ao uso de armas, em especial a questão das drogas e aborto. Isso aqui é a população que tem que decidir diretamente. Isso aqui nem são os deputados e senadores que tinham que tomar a decisão. Isso aqui são assuntos, é o que a gente chama de assunto sensível ao direito. Isso é a população no voto que tem que dar a sua definição. E aí ele escreve o seguinte: em coautoria com o deputado Mendonça Filho, apresentamos o PDL propondo referendo para que a população possa decidir se é a favor ou contra a descriminalização do uso de drogas no Brasil. O STF não pode legislar, muito menos ignorar a vontade da maioria. E se a gente está falando em democracia, é o povo escolhendo. Você quer um exemplo maior de democracia do que uma decisão tomada pelo próprio povo, o povo escolhendo? E aqui é o ponto. Se eu puder dar a minha simples e singela opinião aqui de jurista, e o meu ponto de vista era, faça um referendo, tá? Eu já expliquei para vocês que o referendo é a decisão que o Congresso toma, depois vocês decidem se deu certo ou não. E tem o plebiscito, é o próprio povo que escolhe se vai ser daquele jeito ou não. Faça um referendo, um plebiscito, dando a definição para que o povo escolha se uso das drogas, se aborto, se uso de armas é viável ou não. E coloca um prazo de pelo menos 20 anos sem poder sequer discutir isso de novo no Congresso, para não ficar essa patifaria que a gente fica assistindo aí. Então, eu sou totalmente a favor ao referendo, dou parabéns aqui ao deputado Carlos Jordi, que acertou aqui na mão ao fazer essa postagem, tá? E olha só, de novo, utilizando uma postagem do Carlos Jordi, a gente vai reverberar aqui para vocês uma matéria da Gazeta do Povo. Flávio Dino vira o principal parceiro do STF em combate contra a direita. Espera aí, uma matéria dessa aqui é absurda, porque essa matéria nitidamente demonstra que o STF não é um órgão técnico, é um órgão político. E isso vai contra todos os preceitos da Constituição. E aqui demonstra que em tempos de democracia, em tempos em que a separação dos três poderes, prevista pelo Montesquieu, devem ser respeitadas, que é o reflexo máximo da democracia, esse tipo de coisa não acontece. Olha o que o Carlos Jordi escreveu: tempos sombrios, em que o executivo age como aliado do STF para perseguir a oposição, e todos que pensem diferente da esquerda e do governo. O Brasil segue a passos de ditaduras como Venezuela e Nicarágua. Eu vejo muita gente falando que a gente está caminhando rumo à Venezuela. Eu acho que é um grande equívoco falar isso. Eu acho que a gente já chegou lá. Dessa forma que a gente vê a oposição sendo calada dessa forma, não há como a gente falar em democracia plena. E isso é, sem sombra de dúvidas, muito arriscado. Pessoal, o último assunto que a gente vai tratar com vocês aqui é o caso da Carla Zambelli. Eu já falei para vocês que a atuação da Carla Zambelli com o tal hacker de Araraquara, o hacker da Vaza Jato, como é conhecido, vai trazer complicações ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, e isso aqui é público e notório que isso aqui vai trazer dor de cabeça e pode sim, inclusive, ocasionar aqui uma prisão, e a cassação da Carla Zambelli já é quase que tomada como certa, né?
Essa matéria é da Veja. Cerco da Polícia Federal a Carla Zambelli e ao hacker Walter Degatti, que é de Araraquara, abre nova investigação contra Bolsonaro. Na última quarta-feira, 2 operações de busca e apreensão da Polícia Federal em endereços do hacker Walter Degatti Neto e da deputada Carla Zambelli apresentaram o teor e o início da tentativa de elucidar uma terceira e mais cabeluda suspeita de conspiração envolvendo o presidente Bolsonaro. É lógico que o STF, é lógico que o TSE, é lógico que a esquerda vai apostar todas as suas fichas aqui. Porque se eles deixaram o Bolsonaro inelegível, foi ao argumento que ele atentava contra a democracia, as urnas, contra o governo e contra as eleições. E aqui, essa ligação do Walter Degatti Neto e a própria Carla Zambelli assumiu que teve reunião com o Bolsonaro e assumiu também falando que Bolsonaro perguntou se ele conseguia invadir as urnas, isso aqui vai ser a prova cabal que a esquerda vai utilizar, que o sistema vai utilizar contra o ex-presidente. E aqui, olha a quantidade de provas, sabe, que estão sendo encontradas. É até assustador a forma, como que eu posso te dizer, amadora de repasses de dinheiro que a assessoria da Carla Zambelli teve aqui em relação ao Walter Degatti, e ela assume. O problema não é nem que ela nega, ela assume. Olha só a matéria do O Antagonista. Zambelli pagou 94 mil a assessor que fez repasses a hacker. Um contrato de gabinete, no gabinete que foi encontrado da deputada Carla Zambelli, indica que ela pagou 94 mil por serviços de uma empresa associada a um assessor que fez repasse ao hacker da Vaza Jato. O que eles descobriram? Um dos assessores da Carla Zambelli tem uma empresa de consultoria, que é mais utilizado hoje dentro dos gabinetes, né, para repasse de dinheiro. Ela pagou a empresa e a empresa repassou o dinheiro pro hacker. E aí, meu amigo, isso aqui vai ser uma complicação sem precedentes nesse caso aqui do hacker de Araraquara. E eu, da mesma forma que eu falei para vocês que não é pessimismo, é visão jurídica do caso, visão do que está acontecendo. Quando eu falei que Bolsonaro ficaria inelegível, eis o resultado, Bolsonaro está inelegível. E quando eu falo que essa será a arma maior utilizada pela esquerda contra o Bolsonaro, vocês aguardem que isso aqui vai ter novos desdobramentos, tá? E isso aqui, infelizmente, é uma realidade, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. É sempre um prazer estar aqui com vocês. A gente volta às 7 horas da noite. Tem mais um editorial para vocês, trazendo aí novas informações, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até lá.